Oi, tudo bem com você? Meu nome é Guilherme Bastos, eu sou professor de Química aqui no Poliedro da turma ITA e estou aqui para resolver com você a questão 11 da segunda fase, que diz o seguinte: o mecanismo para a reação de equação 2NO mais BR2 dando 2NOBR pode ter mais de uma possibilidade. Uma delas é essa. Eu vou colocar o mecanismo aqui para a gente. Então, aqui nós temos a questão 11, e aí nós temos NO mais o BR2 com uma constante K1, dando então NOBR2, e depois o NOBR2 mais o NO com uma constante K2, dando duas vezes NOBR. Qual seria a lei de velocidade da reação se a primeira etapa fosse a lenta? Bom, se a etapa lenta é a primeira, e é ela quem determina a velocidade da reação, a velocidade dessa reação vai ser a constante K1 vezes a concentração de NO vezes a concentração de BR2, todo mundo elevado a expoente 1, que são os coeficientes estequiométricos da etapa lenta. Esse item é isso. Item B. Qual seria a lei de velocidade da reação se a primeira etapa fosse um equilíbrio rápido e a segunda etapa fosse a lenta? Bom, nesse caso, nós temos a famosa hipótese do estado estacionário que pode ser aplicada. Então vamos colocar as coisas nos seguintes termos. Eu tenho NO mais BR2, que em equilíbrio rápido com K1 e K-1 vira NOBR2, e depois eu tenho NOBR2 mais o NO, que com uma constante K2 acaba virando duas vezes NOBR. Aplicando nesse caso a hipótese do estado estacionário, como o primeiro equilíbrio é rápido, V1 é igual a V-1. Neste caso, K1 vezes a concentração de NO vezes a concentração de BR2 vai ser o K-1 vezes a concentração do intermediário NOBR2. Sendo assim, a concentração do intermediário NOBR2 vai ser dada por K1 sobre K-1 vezes a concentração do NO vezes a concentração do BR2. Sendo a segunda etapa a etapa lenta, a velocidade dessa reação vai ser um K2 vezes os reagentes da etapa lenta, todo mundo elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos da etapa lenta. Na hipótese do estado estacionário, este intermediário eu substituo aqui e ficamos com K2 vezes K1 sobre K-1. O NO vezes o NO é o NO ao quadrado, e isso daqui ainda multiplica pela concentração de BR2. Esse é o item B. Hipótese do estado estacionário, uma coisa que tem sido muito cobrada nas provas de ITA. Letra C. Experimentalmente, a lei de velocidade foi encontrada como sendo essa, que está compatível com isso, e não compatível com isso. Essa lei é mais coerente com o que foi proposto na letra A ou o que foi proposto na letra B? Bom, pessoal, ele é coerente com o que foi proposto em B. Ele tem muito mais coerência com aquilo que foi proposto no item B. Porque aqui o NO está elevado a 1 e lá, como foi proposto, o NO está elevado ao quadrado. Letra D. Por que nesse caso um mecanismo de reação elementar não seria mais plausível? Uma reação é elementar quando ela acontece em uma única etapa que passa a ser a reação global.
Se eu pensar na reação global, que seria a soma dessas duas, o NOBr2 seria o intermediário e a reação global seria 2NO mais o Br2, dando 2 vezes o NOBr com uma constante K. Se a reação for elementar, a lei de velocidade ela está exatamente como aquela que foi proposta, como tendo sido encontrada experimentalmente. Entretanto, entre o mecanismo proposto em B, feito de 2 choques moleculares entre 2 moléculas, e o mecanismo proposto em D, elementar, em que eu tenho um choque trimolecular ou termolecular, é importante a gente entender que um choque eficaz entre 3 moléculas é muito mais difícil de acontecer do que uma sequência de choques bimoleculares. Por isso, é muito mais plausível a gente ter o mecanismo que foi proposto em B, porque o mecanismo elementar ele vem de choques trimoleculares ou choques termoleculares. Pode-se excluir totalmente a possibilidade de a reação ser elementar? Não, não pode. O que acontece é o seguinte, aqui eu posso dizer que esse mecanismo, por ser termolecular, ele é menos plausível, mas ele não é impossível. Ele pode acontecer. Ele não é o esperado, mas ele não é impossível de acontecer. Ele está de acordo com a lei de velocidade. E está resolvida a questão número 11.